vamos todos voltar a Assis e viver o que Francisco viveu, para então espalharmos pelo mundo paz e bem e a misericórdia de Deus. Prezados irmãos e irmãs, paz e bem. É com muita alegria que nós estamos novamente aqui no quadro Vamos Voltar a Assis para continuar partilhando, estudando, meditando sobre a legenda dos três companheiros, degustando assim cada vez mais um pouquinho da espiritualidade franciscana. Hoje nós vamos nos ocupar do capítulo 16, o 16º capítulo da legenda, que narra a estruturação, um processo de organização, de institucionalização da ordem franciscana. Aquilo que começou com a inspiração originária com São Francisco de Assis e os primeiros irmãos, agora, aos poucos, passo a passo, vai se organizando, se estruturando, vai criando forma de instituição, de uma verdadeira ordem dentro da igreja. A estrutura da ordem vai nascer a partir de um momento, a legenda vai narrar isso muito precisamente, em que os irmãos cresceram em número e em méritos, né? Então, o número dos irmãos, o número dos frades cresceu muito. E também cresceu o mérito dos frades, cresceu a qualidade, cresceu a santidade desses homens de Deus que se entregaram à igreja através do modo de viver o evangelho que São Francisco de Assis estava vivendo, né? E então, a primeira coisa que acontece, que a legenda narra, é a eleição dos ministros. Os ministros provinciais, que são aqueles que vão ser a voz da ordem, para coordenar o trabalho nas diversas localidades aonde os frades estavam, né? Seria uma presença mais próxima. E aqui nós temos algo importante e bonito dentro da espiritualidade franciscana nesse critério. Dentre nós, frades, a pedido de São Francisco de Assis, nenhum pode ser chamado de superior ou de prior, como as ordens tradicionais têm o costume de chamar. Não, São Francisco de Assis pede que ninguém seja superior a ninguém, que ninguém seja o prior de ninguém, mas que sejamos todos irmãos, que sejamos todos iguais dentro da fraternidade. Por isso, aqueles frades que ocupam esses cargos de governo, né, esses serviços de liderança dentre os frades, são chamados de ministros. Ministro é uma palavra que na sua gênese tem o significado, né, exatamente de servo. Aquele que é ministro é aquele que é servo. Então, o nosso ministro provincial, e aqui na custódia franciscana do Sagrado Coração nós temos um custódio, né, como nosso ministro, o Frei Fernando, ele é aquele que serve aos outros frades. Ele serve os outros irmãos, animando, admoestando, conduzindo os passos de cada uma das fraternidades para um projeto de vida fraterno comum em toda a custódia, em toda a província, né, como, né, dependendo da região nós temos. Meus irmãos e minhas irmãs, também nesse capítulo, São Francisco de Assis vai se preocupar em requerer do Santo Padre, o Papa, a aprovação para a eleição, para a escolha do nosso segundo cardeal protetor. Como o Frei Aécio falou no capítulo passado da Legenda dos Três Companheiros, foi eleito primeiramente o cardeal João de São Paulo, foi nos dado como cardeal protetor, e depois de sua morte, então o cardeal Ugolino, que depois, lá na frente, vai se tornar o Papa Gregório IX. Então São Francisco recorre ao Santo Padre, o Papa, que na época era o Papa Honório, para que reconhecesse o cardeal Ugolino como de fato como cardeal protetor da ordem franciscana. Meus irmãos e minhas irmãs, o Papa aprova, e isso com um grande mérito, e a legenda vai narrar
quanto de carinho que os frades tinham pelo cardeal protetor, ouvindo os seus conselhos, acolhendo-o com muita generosidade naquilo que era-lhe a função dentro da ordem. E a legenda vai narrar que este cardeal, o cardeal Ugolino, foi previamente previsto por São Francisco de Assis que ele seria um dia Papa, que ele seria um dia eleito o Sumo Pontífice. São Francisco, nas cartas que escrevia para o cardeal Ugolino, narrava ou chamava de pastor de todos os homens, de pastor universal. Já dava a entender essa revelação que Deus tinha dado a São Francisco, de que o cardeal Ugolino um dia seria eleito o Santo Padre, o Papa. E como de fato foi, como eu já falei, o cardeal Ugolino se torna o Papa Gregório IX posteriormente, que vai ter uma grande importância também na história da Ordem Franciscana. Meus irmãos e minhas irmãs, a legenda narra ainda que foi então nos dada uma regra definitiva para a nossa ordem. Inicialmente, São Francisco obteve a aprovação da regra de nossa ordem, uma regra muito simples, composta de alguns trechos das Sagradas Escrituras, mais especificamente do Santo Evangelho, e agora aprovou-se então, através não só da fala do Papa, mas também de uma bula, de um documento escrito, a nossa regra, que é a regra que nós temos até hoje, na qual permite que os ministros provinciais recebam os irmãos. Não só o ministro geral, mas também os ministros provinciais. E com essa aprovação, com essa bula agora, com este documento do Sumo Pontífice, os irmãos puderam ir para as diversas partes do mundo, portando também as cartas de recomendação do cardeal protetor da ordem. Meus prezados irmãos e irmãs, esse foi o capítulo 16 da Legenda dos Três Companheiros. E nós estamos aqui no canal da Custódia Franciscana do Sagrado Coração de Jesus, aqui no YouTube, o Fraternizar SCJ. É uma alegria muito grande para nós ter você aqui. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, meu irmão, por favor, não perca tempo. Clique no se inscrever, ative as notificações, dê o like aqui no nosso vídeo se você curtiu, deixe também os seus comentários para que a gente possa, aos poucos, passo a passo, ir melhorando este conteúdo que a gente, com muito carinho, prepara para vocês. A todos vocês, um forte abraço, paz e bem.